Olá, dando continuidade então ao que nós estamos falando sobre a organização dos poderes no Estado brasileiro, essa videoaula é uma continuação natural da aula anterior, em que a gente falou sobre o princípio da separação dos poderes, né, sobre o significado jurídico da separação dos poderes. Este nosso encontro agora será para a gente começar a falar de cada poder do Estado um pouquinho, né? Os poderes legislativo, executivo e judiciário, né? Vamos começar pelo poder legislativo, até para seguir realmente a ordem em que a Constituição cuida dos poderes. O poder legislativo é o primeiro dos poderes, lá no título 4 da Constituição. A Constituição começa a falar dos poderes do Estado no artigo 44, justamente com o poder legislativo. Bom, vamos ler os dispositivos que cuidam do poder legislativo na Constituição de 88. Vamos ler juntos, reiterando aquele conselho que eu dei para vocês no vídeo anterior. Procurem assistir a essas aulas com a Constituição de fácil acesso para vocês, né? Para vocês irem olhando e lendo os artigos à medida que a gente vai falando, né? Bom, no artigo 44, a Constituição diz lá: o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vejam que esse artigo é o que inicia a seção 1 do capítulo sobre o Poder Legislativo, que se chama do Congresso Nacional. Então, é a parte da Constituição onde ela está explicando para a gente como se estrutura, como funciona o Congresso Nacional no Brasil. E, portanto, ela está falando não dos legislativos estaduais e municipais, mas do Poder Legislativo Federal. O Poder Legislativo da União Federal, aquele que é sediado lá em Brasília, e que se confunde com essa figura do Congresso Nacional. Bom, o Poder Legislativo Federal, ele tem uma característica interessante, né, que outros legislativos pelo mundo afora também têm, que é o fato de que ele é um poder bicameral. Ele se divide em duas câmaras, como o próprio nome já está dizendo, em duas casas. No caso do Brasil, essas casas são a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. São dois órgãos do mesmo órgão, né? Por assim dizer, que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o órgão e a Câmara e o Senado são os orguinhos que o compõem, né? A Câmara e o Senado terão características peculiares, terão um perfil um pouco diferenciado, de que a gente vai falar já já, mas são as duas casas que compõem o Congresso Nacional, que compõem o Poder Legislativo Federal, portanto, né? Ao contrário, o Poder Legislativo nos estados e nos municípios não é bicameral. O Poder Legislativo dos estados é integrado apenas pela Assembleia Legislativa, como prevê lá o artigo 27 da Constituição, que vocês podem ler depois aí sozinhos, não tem problema. E o Poder Legislativo dos municípios, ele também é integrado apenas pela Câmara Municipal ou Câmara dos Vereadores, como a gente popularmente também chama, né? Não existem dois órgãos legislativos, nem no plano estadual, nem no plano municipal. No Brasil, isso só acontece na União, né? Há exemplo de outros países pelo mundo afora. Nos Estados Unidos também é assim, né? Na Inglaterra é muito peculiar, né? O parlamento britânico, ele é formado pela Câmara dos Lordes e pela Câmara dos Comuns, né? Porque lá existe nobreza, enfim, né? Então,
os fundamentos do bicameralismo na Inglaterra, felizmente, são bem diferentes dos fundamentos do bicameralismo no Brasil, mas também temos lá duas casas que compõem o parlamento. O parlamento brasileiro, do plano federal, portanto, é um parlamento bicameral. Ele é composto por duas casas: a Câmara dos Deputados, onde trabalham os deputados federais, né? E o Senado Federal, onde trabalham os senadores da República, né? Nos estados, nós temos os deputados estaduais que integram a Assembleia Legislativa do Estado e temos os vereadores, né, que são os parlamentares dos municípios na Câmara Municipal. A sua cidade aí tem a Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal, e onde vocês têm esse legislativo unicameral, diferente do Congresso, que é dividido em duas casas, né? Bom, vocês verão lá o parágrafo único do artigo 44, que diz que cada legislatura terá a duração de 4 anos. Isso a gente vê no Brasil, né? Em 2022, teremos as eleições, né, para presidente, para governador e para deputado federal, para senador, para deputado estadual. As eleições municipais são desencontradas, né? Vão acontecer daqui a 2 anos, em 2024, mas as eleições para os órgãos da União e dos estados acontecem este ano, em 2022, que é o ano em que eu estou gravando, né, este videocurso, né? E o que a Constituição chama de legislatura é este período de 4 anos que corresponde ao mandato dos deputados federais, né? Esse período de 4 anos, que na verdade coincide com o mandato do presidente da República, coincide com o mandato dos deputados estaduais, né? Coincide com o mandato dos governadores. O mandato dos senadores é uma coisa um pouquinho diferente que a gente vai falar já já, né? Mas quando vocês virem essa palavra por aí, a legislatura é um vocábulo que faz referência a este período de 4 anos, que é o mandato dos deputados federais, né? Vamos ao artigo 45, vamos fazer a nossa análise a partir da redação do artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Então vejam, algumas coisas importantes para a gente falar aqui sobre a composição da Câmara dos Deputados, com base aí logo no caput, na cabeça do artigo 45. Em primeiro lugar, é preciso fazer referência a essa ideia de que os deputados federais, né, representam o povo, representam a sociedade brasileira, representam os cidadãos, e eles são eleitos pelo sistema proporcional, ou pelo voto proporcional, ou pelo princípio proporcional, como se fala também, né? O que isso quer dizer, né? No caso da Câmara dos Deputados, e isso vai ficar bem claro quando a gente for ler juntos, já, o parágrafo 1º do artigo 45, isso significa, o voto proporcional, significa que a composição da Câmara dos Deputados terá uma proporcionalidade em relação não só ao tamanho da população de cada estado tem os seus deputados federais, né? E esse número de deputados, como vocês bem sabem, variam de estado para estado. Há estados que têm muitos deputados, São Paulo tem 70, né? Há estados que têm poucos deputados, como Acre, como Roraima. Isso se explica pela diferença no número de habitantes desses estados.
Então, o sistema proporcional reflete, em primeiro lugar, o tamanho da população de cada estado, de modo que estados mais populosos terão mais deputados, e reflete também a população do ponto de vista ideológico, de modo que partidos e legendas que têm naquele estado uma aceitação maior, uma votação mais expressiva, esses partidos conseguirão ocupar mais cadeiras na Câmara dos Deputados. Essas são duas realidades do voto proporcional no Brasil, né? Vamos ver o parágrafo 1º. O voto proporcional, um parênteses aqui, a gente vai falar melhor disso daqui a pouco, mas só para ficar claro, ele se diferencia do voto majoritário, ou do sistema majoritário, ou do princípio majoritário. No princípio majoritário, no voto majoritário, vence aquele candidato que individualmente conseguiu mais votos. Por exemplo, a eleição para presidente, a eleição para governador, a eleição para senador também é assim. O indivíduo, o candidato que individualmente conseguiu mais votos para si, é ele que vai se eleger. A votação que ele conseguiu não se reverte para o seu partido, para a sua legenda. É uma votação nele próprio. No voto proporcional, não, né? O voto que o candidato a deputado federal, a deputado estadual, nos municípios, a vereador, né? A votação que cada um desses candidatos recebe, aproveita não só a si mesmo, mas aproveita ao seu partido ou a sua coligação, a sua legenda, e aquele candidato vai conseguir levar consigo, por causa da votação expressiva que conseguiu e por causa de uma conta aritmética que é feita, que a gente vai falar já já, ele vai conseguir levar consigo outros candidatos, eventualmente muito menos votados do que ele, né? Mas por quê? Porque o voto proporcional é um voto, teoricamente, né, e no estado ideal de coisas, é um voto em ideias e não em pessoas, né? Quando a gente vota num certo candidato de um certo partido ou de uma certa coligação, e quando se trata de um cargo que é eleito pelo voto proporcional e a gente vota naquele indivíduo, isso significa que a gente acredita não só nas propostas daquele candidato individualmente falando, mas nas propostas, no programa, na plataforma do partido ou da coligação a qual aquele candidato pertence. Porque a gente sabe que os votos dados individualmente naquele candidato favorecerão outros candidatos nos quais a gente até nem votou, né? É por isso que quando se vota para deputado federal, é possível votar no número do partido, né? Não precisa votar individualmente num certo candidato, você pode escolher colocar lá apenas o número do partido e o seu voto será um voto válido, né? Porque você está votando na legenda, na ideologia, na ideia, na plataforma, no programa daquele partido. E aqui a gente já se depara com um dos problemas do sistema político no Brasil, que é a baixa densidade ideológica, filosófica e programática dos partidos políticos, né? A maioria dos partidos políticos no Brasil, se vocês forem comparar os programas, as propostas dos partidos, vocês vão ver que existe uma semelhança muito grande, né? Todo mundo falando em saúde, educação, segurança, enfim. Mas sem entrar muito nessa discussão, vocês verão que
não existe uma coerência ideológica muito grande em boa parte dos partidos que se formam no Brasil. Tanto que as pessoas trocam, às vezes, de partido como trocam de roupa, né? E isso faz com que a densidade, né, ideológica dos partidos, né, das coligações, no Brasil, na política brasileira, não seja muito grande, não seja muito coerente, né? Isso é um problema do sistema político no Brasil, porque justamente o voto proporcional pressupõe a crença, o voto na ideologia, na corrente política que aquele partido representa, e não no indivíduo do candidato, né? Não no candidato individualmente considerado. Isso é um dos pontos que são muito discutidos no Brasil, estão sempre na ordem do dia, porque o voto proporcional gera algumas distorções, das quais a gente já vai falar. Bom, vamos ao parágrafo 1º do artigo 45 para vocês entenderem como é a composição da Câmara dos Deputados. O número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Ou seja, aqui são duas coisas importantes. Em primeiro lugar, o número total de deputados, que hoje no Brasil são 513, se não me engano, né? São muitos deputados. Isto é definido por lei complementar, por uma lei complementar federal. Lei complementar essa que já está em vigor há alguns anos, né? E, como diz a Constituição, isso tem que ser atualizado no ano anterior às eleições. Então, a própria Justiça Eleitoral, com base em uma série de estatísticas e dados, inclusive do censo e por aí vai, a Justiça Eleitoral procede à atualização desses números, né? E vocês vão ver que a Constituição estabelece que os estados vão ter de 8 a 70 deputados. O estado menos populoso terá 8, o estado mais populoso terá 70. São Paulo, por exemplo, tem 70 deputados federais, tem 70 cadeiras na Câmara dos Deputados. Aí a gente já vê uma desproporção, na verdade, porque se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente vai ver que para que houvesse uma proporção exata, de 8 a 70, matematicamente, é uma conta que não fecha, né? Na verdade, o estado que tem 8 deputados, ou 9, ou 10, acaba estando com mais deputados por cabeça, com mais deputados por cidadão, do que o estado mais populoso, que no caso é São Paulo, né? Isso é um problema dessa matemática confusa do voto proporcional, né? Mas isso é um dado objetivo. Os estados terão de 8 a 70 deputados, e isto é fixado previamente às eleições, né? Edita-se um ato dentro da própria Justiça Eleitoral, atualizando as informações da lei complementar e ajustando a nova realidade populacional e demográfica do país, né? Então, isso é um primeiro aspecto. O segundo aspecto do voto proporcional tudo bem, vamos pegar o exemplo de São Paulo, que tem 70 cadeiras na Câmara dos Deputados, né? Mas dessas 70 cadeiras a que São Paulo tem direito, quantas serão ocupadas por cada partido? Aí vem uma segunda etapa do voto proporcional, que é saber, a cada eleição, quantas cadeiras cada partido irá ocupar. Aí é que vem aquela história, né?
O partido, por exemplo, que tem um candidato que tem uma representatividade muito grande, um apelo popular muito grande, geralmente, vamos supor, um artista, né? Que se candidata, que se lança na carreira política, um artista muito popular, por exemplo, aquele candidato acaba conseguindo uma votação muito expressiva e acaba levando consigo outros candidatos do mesmo partido, né, que não tiveram uma votação tão expressiva ou muitas vezes tiveram até uma votação ínfima, inexpressiva, medíocre, pequena, né? Isso acontece por causa de uma conta matemática que se faz. Primeiro se descobre o quociente eleitoral de cada eleição, onde se divide, né, o número de eleitores pelo número de votos válidos, e depois, para se saber quantas cadeiras cada partido vai ocupar, é preciso dividir o número de cadeiras daquele estado, São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, Bahia, Rio Grande do Sul, se divide pelo quociente eleitoral e aí vai se saber quantas cadeiras cada partido vai ocupar na Câmara dos Deputados, né? Então, ou melhor dizendo, vai se dividir o número de votos obtidos pelo partido, né? Pelo quociente eleitoral, e isso vai chegar ao resultado final de quantas cadeiras aquele partido vai ocupar do seu total de cadeiras, né? É uma conta confusa, é uma conta que muitas vezes não fecha direito, né? Mas é o que explica o fato de que, às vezes, um partido que tem um candidato que recebeu uma votação muito expressiva consegue eleger uma quantidade muito grande de deputados federais. Às vezes, partidos pequenos, né? Mas que tem uma figura, né, representativa, ou da política, ou das artes, enfim, consegue fazer uma votação muito grande e acaba levando consigo parlamentares que tiveram uma votação muito pequena. Este é um problema do voto proporcional no Brasil. Mas o papel da Câmara dos Deputados é representar numérica e ideologicamente a população brasileira. Por isso que a gente diz que a Câmara dos Deputados representa o povo, porque ela tem o papel de ser um espelho da sociedade brasileira, um espelho, um desdobramento do povo brasileiro, né, do povo de cada estado lá no Congresso Nacional. Muito bem, esse seria então o perfil da Câmara dos Deputados. E o Senado Federal, como é que ele se caracteriza? Vocês já viram lá que ele é o segundo órgão integrante do Congresso Nacional. E vocês vão ver lá no artigo 46, agora da Constituição, que o Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário. Ou seja, para o Senado Federal não existe voto proporcional. Ganha o candidato a senador, né, que individualmente tiver conseguido mais votos. E ele não vai carregar consigo outros candidatos eventualmente existentes daquele partido ou daquela coligação. É ele que vai se eleger, porque ele recebeu o número mais expressivo de votos. É como se fosse uma eleição para presidente ou governador. Ganha o indivíduo mais votado. E vocês vão se lembrar, então, que se na Câmara dos Deputados o número de parlamentares, o número de deputados por estado varia, né? Temos estados que têm muitos deputados, temos estados que têm muito poucos deputados. Isso cria na Câmara dos Deputados uma desigualdade entre os estados.
Nós vamos ter estados que têm mais direito a voto dentro da Câmara, né? Estados que têm um poder de decisão maior do que outros estados. Isso gera uma desigualdade entre os estados e o Brasil é uma federação. Então, no Brasil vai existir, como a gente vai ver mais à frente, o princípio da isonomia federativa, o princípio da igualdade entre os estados. Só que na Câmara dos Deputados essa igualdade é rompida, né? Já que alguns estados têm muitos deputados e outros estados têm poucos deputados. Aí vocês vão ver que a gente diz justamente que o Senado representa os estados, porque o Senado vem, de certo modo, reequilibrar essa equação. Parágrafo 1º do artigo 46. Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Ou seja, no Senado, ao contrário da Câmara, todos os estados são iguais, todos os estados têm o mesmo peso, todos os estados têm 3 senadores. O Acre tem 3 senadores, São Paulo tem 3 senadores. O Rio Grande do Sul tem 3 senadores, o Rio Grande do Norte tem 3 senadores. É todo mundo igual no Senado. Não há discrepância de representação entre os estados brasileiros no Senado. Então, o Senado vem recompor a igualdade, a isonomia federativa que se rompe, de certo modo, na Câmara dos Deputados, né? Aí vocês vão ver lá, tudo bem, cada estado tem 3 senadores. Mas que estranho, não é? A cada eleição para senador, eu nunca votei em 3 senadores ao mesmo tempo. Eu voto em 2 ou em 1 senador. Vocês já observaram isso, né? A explicação para isso está no parágrafo 2º, que se combina com o parágrafo 1º do artigo 46. A representação de cada estado e do Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente, por 1 e 2/3. No parágrafo 1º está dizendo que o mandato dos senadores é de 8 anos, o cargo de senador, né, no Brasil, dos cargos eletivos, é o mais longo, são 8 anos e não apenas 4. Cada senador fica no Senado por 8 anos, mas a renovação do Senado acontece a cada 4 anos. Por quê? Numa eleição se vota em 2 senadores e os 2 daquele estado que já estavam lá há 8 anos saem e entram esses 2 eleitos agora. Dali a 4 anos, aqueles 2 que acabaram de ser eleitos continuam, porque eles têm 8 anos para cumprir, né? E dali a 4 anos a gente vai eleger apenas um, que vai substituir o senador que já estava lá há 8 anos. E assim sucessivamente. 2, 1, 2, 1, 2, 1. É assim que se faz a renovação do Senado Federal, né? É por isso que o mandato dos senadores é de 8 anos, mas a renovação do Senado acontece de 4 em 4 anos. Porque de 4 em 4 anos a gente vota para senador. Ora em 2, ora em 1 senador, né? No parágrafo 3º do artigo 46, nós temos outro problema da política brasileira, que é a figura do suplente. Cada senador será eleito com 2 suplentes, né? E muitas vezes a gente nem sabe, né, em qual suplente que a gente está votando. A chapa do senador é o senador e os seus 2 suplentes, como se fossem 2 vices. E quase nunca a gente sabe quem são essas pessoas, e é muito comum de o senador renunciar durante o seu mandato para concorrer a outro cargo, por exemplo, né, concorrer a governador, concorrer a presidente, enfim, e assume o suplente. Então, é muito importante, quando a gente vota para o Senado, a gente procurar investigar quem são os suplentes do nosso senador do coração, né? Para que a gente não seja surpreendido
por uma mudança que não nos agrada, por exemplo, né? Então, esse é o perfil do Senado. Então, o Senado vem recompor o equilíbrio federativo, a igualdade entre os estados. Mais importante que se diga, na tramitação dos projetos de lei, das propostas de emenda à Constituição, né, no processo legislativo de um modo geral, sobre o qual a gente vai falar rapidamente numa aula mais à frente, a Câmara e o Senado têm o mesmo peso. Um projeto de lei que sai da Câmara poderá ser emendado no Senado e vice-versa, né? Então, não existe hierarquia propriamente entre a Câmara e o Senado. A Câmara tem algumas competências privativas. Lá no artigo 51 vocês vão ver que a Câmara dos Deputados faz algumas coisas sem a participação do Senado, mas no artigo 52 vocês vão ver que o Senado também tem competências privativas muito importantes, coisas que ele faz sem a participação da Câmara dos Deputados, né? No próprio processo de impeachment, que tanto vocês ouvem falar, a Câmara e o Senado têm papéis distintos no julgamento do presidente. A Câmara autoriza a instauração do processo, faz um juízo prévio só de admissibilidade da acusação. Mas quem vai julgar o impeachment no final das contas é o Senado. É o Senado que condena ou absolve, para usar a expressão mais conhecida, né, o presidente da República quando ele está sendo julgado por crime de responsabilidade, né? Mas o Senado só pode fazer isso se a Câmara tiver autorizado a instauração do processo, né? Então, essas duas casas, elas convivem, né, nesse diálogo institucional, nesse controle e nesse sopesamento recíproco, né? E é assim que se compõe o Congresso Nacional no Brasil. Câmara dos Deputados, Senado Federal. É um Congresso bicameral, é um parlamento bicameral, onde cada uma dessas casas tem um perfil diferenciado, né? Tem um caráter diferenciado. Nos estados e municípios isso não acontece, como vimos, os estados e os municípios têm os seus legislativos unicamerais e também eleitos pelo voto proporcional, de modo parecido com a Câmara dos Deputados. Quer dizer, tem mais importância o voto no partido, na legenda, do que o voto individual no candidato, né? Rudimentarmente, em